João 12:37. E, ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E, se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai tem dito. Amém. Graças a Deus, coisa tremenda, lendo esse Evangelho, a briga grande é quem crê e quem não crê. E eles, no caso, os judeus ali sempre exigindo sinais, e Jesus fez muitos sinais diante deles. E apesar dos muitos sinais, nem assim eles criam ainda. Muitos, e aqui como a gente acabou de ler, o verso 37, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E todo o segredo é crer, né? Porque Deus amou o mundo, diz lá no 3 desse mesmo capítulo, todos conhecem, quase todos conhecem. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente no capítulo 12 estamos lendo que mesmo tendo Jesus feito tantos sinais, não criam nele.
Agora, por que isso acontecia? O escritor João traz que era para que se cumprisse a palavra que foi dita por Isaías, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? É o primeiro versículo do capítulo 53. Então, é uma pergunta que muitos não creu. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A essa altura a gente já sabe, irmão, que só acredita em Jesus quem for revelado por Deus. Ele disse também nesse evangelho que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer ou revelar. 39, por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta e eu os cure. Que coisa terrível. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Essa informação do verso 42 é também terrível. Ela diz o quê? Apesar de tudo, até muitos principais creram nele. Interessante, no 37 diz que muitos não criam, né? Ainda que tivesse feito tantos sinais diante dele, não criam. Aí no 42 diz, apesar de tudo, até muitos dos principais criam, a liderança até acreditavam nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, pela posição social, pela função que eles tinham, pelo cargo que tinham na sinagoga, a sinagoga aqui, ela tinha uma inscrição, né? Então, os fariseus já tinham dito, quem for atrás dele, quem acreditar nele é expulso daqui. Então, os camaradas até acreditavam, alguns, é o que o texto diz, mas para não ser expulso do estado social, não perder. E o verso 43 completa a informação, diz, eles não acreditavam, ou melhor, eles até acreditavam, porque é preciso ouvir e crer e confessar. Aí eles acreditavam, mas não confessavam, porque amavam mais uma posição humana do que a glória de Deus. Jesus clamou e disse, quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. É como que ele disse, se alguém ouve as minhas palavras e não crê, eu não posso fazer nada. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ou seja, a pessoa ouviu, né? Já ouviu. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele tem dado mandamentos sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E qual é o mandamento? Coisa tremenda. A gente compreende mandamento a partir dos 10. Não faça, não adore, não crie imagem, não faça isso, não adultere, não roube, não mate, certo? Aí agora Jesus disse, e sei que o seu mandamento é a vida eterna.
É bem diferente, né? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Que Deus nos abençoe.